O Eduardo Bolsonaro está entrando num poço tão sem fim. Ele está cavando a própria cova. A situação que ele está colocando o país, porque hoje a gente vive, como uma coisa que eu venho sempre dizendo aqui, a gente vive uma dicotomia política. A gente vive uma anomalia, principalmente no que diz respeito à ideologia. A gente vive uma situação em que patriotas não são patriotas. São patriotas, mas que conspiram contra a pátria. É o caso de Eduardo Bolsonaro, é o caso de toda a família Bolsonaro. É o caso de um monte de bolsonaristas que se cobrem com a bandeira brasileira, mas tudo que fazem é conspirar contra o seu próprio país. E aí, na realidade, eu quero te mostrar agora que o Eduardo Bolsonaro continua avançando, principalmente agora, depois do anúncio que o julgamento de Bolsonaro está marcado. Ele mostra nas redes sociais, segundo ele, uma carta do Trump, ameaçando mais sanções ao Brasil depois que foi anunciado o dia do julgamento de Bolsonaro. É mais uma ameaça dele. Então, a gente percebe todo esse movimento, ele está agindo como um verdadeiro terrorista, né? Que está lá dizendo, ou vocês fazem o que a gente quer, ou a situação vai piorar para vocês. Vocês sabem como é que funciona, né? Um sequestrador, por exemplo. Aí ele começa a ameaçar, façam isso que a gente quer. Ah, não faz não. Aí ele pega e corta um dedinho da vítima que está lá e manda para a família. Se vocês não fizeram o que a gente quer, vai piorar. Aí ele começa, né? Como que aterrorizar. É assim que está agindo Eduardo Bolsonaro. E esse cara vai pagar tanto. Ele vai pagar tanto. Vocês podem. A derrubada de Eduardo Bolsonaro será uma coisa sem precedente na história. Porque tudo que ele está fazendo, na realidade, piorando a situação do seu pai. Tudo que aconteceu na vida de Bolsonaro de 2 meses para cá, a culpa é do Eduardo Bolsonaro. Tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, agora julgamento para setembro. Então as autoridades brasileiras, judiciais brasileiras, não estão ficando de joelhos para isso que está acontecendo. Não estão ficando de joelho. A lei será cumprida, Bolsonaro vai para a cadeia. Não adianta, Eduardo, e a sua derrubada será grande. Podem apostar no que eu estou dizendo. Daqui a 5, 6 anos, as pessoas terão nojo do bolsonarismo nesse país. Nojo. Ninguém vai aguentar ouvir o nome de Bolsonaro e da família Bolsonaro nesse país. As pessoas terão pavor, terão nojo. Isso nunca aconteceu na história brasileira de um brasileiro que se diz patriota. Está tentando, agora, ele com o Paulo Figueiredo está com reunião marcada, vão para Casa Branca para tentar mais sanções ainda contra o Brasil. Ele está achando pouco, ele quer mais. Ele está dizendo, é terra arrasada. Pelo menos eu me vinguei, disse ele. Tudo em nome da liberdade do seu pai, o que não vai acontecer, seu canalha. Então vamos ver essa matéria do Paulo Capelli aqui, do Metrópolis. Ele diz, Eduardo mostra a carta de Trump a Bolsonaro e manda o último recado. Então, quer dizer, ele está aí agora ameaçando total mesmo, né? Ele está mandando o último recado. Vocês inventem aí de condenar Bolsonaro, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, Eduardo Bolsonaro mandou um último recado às autoridades brasileiras sobre a disposição do governo dos Estados Unidos em estabelecer novas sanções ao Brasil. O conselho, como chamou o deputado, foi publicado em 2 redes sociais após a divulgação da data do julgamento de Jair Bolsonaro na ação penal sob o plano de golpe de Estado em 2022. Então esse cara é um pateta, viu? Aí ele disse, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu recebi agora da Casa Branca, no último encontro que eu tive com uma das autoridades que conversaram diretamente com Donald Trump. Cara, aí ele disse, foi o presidente Trump, essa carta foi do presidente Trump para Jair Bolsonaro, trazendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, perseguição que ele está sofrendo.
nesse tempo que ele ainda não estava em prisão domiciliar, disse Eduardo Bolsonaro, segurando a carta na mão, conforme vocês estão vendo aí, né? Aí veja o que ele diz, ó. Esse cara aqui ganhou do Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá. Ganhou o que ele queria do México. Aumentou o PIB da União Europeia para o fim da defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, presidente da Rússia. Ele aperta a mão de Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte. Ele bombardeia o Ali Khamenei, líder religioso do Irã. Aí vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara aqui? Então vocês percebem, na realidade, o que é que ele está fazendo, o que é que ele tenta pelo menos fazer. Ele diz, ó, eles não estão para brincadeira. Esse cara aqui faz o que quiser em outros países. Ele consegue o que ele quiser. E ele está dando o último ultimato ao Brasil. Não prendam o Bolsonaro. Porque ele consegue e faz com os outros países o que ele quer. Conseguiu da Rússia, conseguiu até com o ditador da Coreia do Norte, pega na mão. Então ele não está para brincadeira. Vocês acham que vão brincar com ele? Não, ninguém está brincando. O que acontece que Lula está mostrando mais uma vez que esse país é soberano. E aqui funciona o seguinte, Eduardo Bolsonaro, você sabe disso. Apesar de você ser um patriota de Araque, mas você sabe que aqui no Brasil, os poderes, apesar de harmônicos, mas eles são independentes. Então aqui, nós temos o judiciário brasileiro que funciona, e funciona muito bem, mas é independente. O seu pai está sendo julgado e será condenado pela justiça brasileira, e não é o governo de Lula, por exemplo, que pode interferir nisso. Não adianta o Trump ameaçar, não adianta os Estados Unidos ameaçarem com mais sanções. Porque Lula não tem poder de decisão sobre o judiciário brasileiro. E o judiciário brasileiro, a gente já viu que também não está disposto, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse isso, que o judiciário funcionará no seu curso normal, não vai atrasar, não vai acelerar, vai tudo continuar acontecendo segundo o seu script. Então, está acontecendo. Agora foi marcado o julgamento de Bolsonaro para setembro. Vai ter o julgamento dele normal, como em qualquer processo. Vai ser ouvido novamente a defesa. A gente sabe como é que funciona o processo. Ouvir os advogados. E cada um será como. Não é todo mundo o bolo, esse núcleo crucial do golpe. Não é todo mundo que vai receber uma pancada só. É óbvio que seu pai, Bolsonaro, receberá a pancada maior. O Bolsonaro ainda vai pegar muitos anos de cadeia, porque ele está sendo considerado como chefe dessa organização criminosa. Mas cada um receberá a sua pena proporcional. Então não adianta você estar mostrando carta de novo aí, ameaçando, e achando que a justiça brasileira vai se render aos seus caprichos e fazer o que você quer. Você está cavando a sua própria cova. A sua derrubada será estrondosa. E você está enterrando, pode ter certeza, enterrando, para nossa alegria, o bolsonarismo de uma vez desse país. Sim, nós vamos voltar a respirar ares da democracia, pode apostar. E seu pai será preso aí, e você achando que vai ter barulho, não vai ter barulho nenhum. Ele vai para a cadeia sozinho. E a justiça brasileira o colocará na grade. E todo o brasileiro cidadão de verdade, irá agradecer a Deus, porque a justiça foi feita.